todo mundo vai se preparar a macumba. Depois vai tocar. Resistir é sobreviver, né? Se a minha prioridade é estar viva, eu tenho que resistir. Jesus lhe disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E eles incitam o ódio, incitam a matar, incitam a bater, incitam a invadir terreiro, a quebrar. A arbitrariedade que tiveram de lucrar, de parar mesmo o ritual, de tirar, quebrar as imagens, quebrar os atabaques. A cidade do Rio de Janeiro é marcada pela presença das culturas negras desde a sua formação ainda no século XVI. Entre 1565, ano de sua fundação, até 1850, mais de 3,5 milhões de africanos foram trazidos para serem escravizados aqui. E desde então esses brasileiros lutam para que a cultura dos seus antepassados continue viva. Afinal, eles eram vistos como gente sem alma e sem história. E hoje, 150 anos depois, prevalece no Brasil um pensamento eurocentrista. Esse pensamento que leva ao racismo e principalmente ao preconceito contra as religiões de matrizes africanas. E havia muita perseguição para impor aos negros os costumes europeus e principalmente apagar a cultura africana. Cultura que no final das contas acabou influenciando o idioma, a música, a dança e principalmente a religião. A cidade ganha em diversidade cultural negra, né? Ganha matizes muito importantes a partir de 1850. A gente pode marcar, criar esse marco cronológico, né? E por que eu digo isso? Porque em 1850, com a proibição do tráfico internacional de escravos, nós temos um aumento do tráfico interno de escravos, né? As pessoas resistiam fisicamente, tentando fugir, sobreviver, ter com liberdade, né? Os quilombos são uma prova dessa resistência, e as pessoas procuravam também resistir mantendo as suas referências, né? Culturais, religiosas, a sua identidade. Não vivi esta época, mas eu tenho absoluta certeza que foi um horror o que eles viveram. E não foi mentira, porque nós estamos aí com muitas provas vivas disso. Que muitas vezes eu soube que os meus mais velhos tinham que enterrar objetos sagrados valiosos para que não fossem encontrados no terreiro. Quando eu queria saber, para avisar o turista, onde é que tinha candomblé batendo e tocando, eu saía, andava 10 metros, 20 metros no início da ladeira, e na porta da delegacia de costumes estavam fixados os candomblés que batiam. Quer dizer, que na verdade está implícito aí que tinham permissão para bater. Isso foi anos 50, entre, eu diria, 56, 56, até eu sair da Bahia, em 65, isso existia. E o Rio de Janeiro, entre 1850 e 1910, ele está passando por um processo histórico muito interessante, né? É o nascimento da República, é o nascimento, né? A introdução do capitalismo no Brasil, e o Rio de Janeiro acaba sendo uma cidade modelar, né? Uma tentativa de modelar o Brasil à la Europa, tendo como modelo ou como experiência o Rio de Janeiro. Então essas formas de resistência, elas são muito importantes na recuperação da história.
da população negra, da autoestima da população negra. Então a religião negra, ela, quando foi justificar a escravidão, você tinha que dizer primeiro que o negro não era humano, que o negro não tinha alma, e que as suas religiões, por serem práticas de inumanos sem alma, eram práticas demoníacas, né? Eu sou bisneta de um homem que era um negro africano que foi liberto aos 12 anos de idade. Ele veio da África, foi feito escravo aqui nessa terra. E hoje eu me lembro que ele tinha uma peça com ele nos engenhos da cana-de-açúcar que ele tinha, fazenda, que foi o dote que ele recebeu. Ele enterrava era tipo um baú. E nesse baú tinha uma bola, uma pedra azul, que hoje eu sei que representa a nação de Quetu, Oxóssi, a cor azul turquesa. E isso depois do Candomblé que eu fiquei sabendo, que até os 10 anos eu convivi com meu bisavô. E para mim eu não sabia o que significava aquilo, que era um amuleto da sorte dele, que ele preservava com muito, 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 muito respeito e muito amor. Era um tesouro. Ideal, onde há esse nível de tolerância, você também tem um nível de interatividade, de intercâmbio de culturas imenso. E aí a apropriação, a troca, o intercâmbio de ideias entre diferentes religiões, ele é muito mais plausível de acontecer. Então eu acredito que diferentes religiões se influenciariam mutuamente. Não seria só uma questão do candomblé ou das religiões afro. Acho que o catolicismo, as religiões muçulmanas, islâmicas, o judaísmo, enfim, né? Você teria uma comunicação muito grande entre esses segmentos religiosos, e haveria possibilidade, sim, de a gente ter mudanças maiores nas religiões, elas terem menos resistência à mudança, ao diálogo. Sou brasileiro, eu sou brasileiro, imperador. Qualquer espaço institucional, seja na área da saúde, seja na área da segurança, seja na área da educação, existe o racismo velado, né? Um racismo hoje, infelizmente, é um racismo velado. Você chega num ambiente de saúde, num posto de saúde, com uma pessoa de lequé, com as suas indumentárias, uma enfermeira evangélica não quer atender, você entra no mercado, o gerente não te atende quando você sofre um racismo com um dos seus colaboradores. No Código Legislativo, né, através da Constituição, da Carta Magna, de fato nós somos um país, um Estado laico, porém na prática existem, por exemplo, como no caso do Rio de Janeiro, a Lei de Ensino Religioso, onde você, infelizmente, pelo modelo curricular que está estabelecido, você promove a intolerância entre crianças. A partir do momento que o Estado brasileiro é declarado um Estado laico, com todas as limitações, né, que a trajetória da democracia brasileira tem, a gente já tem espaço para que todas as denominações religiosas possam se posicionar. A questão é quando você tenta transformar, através do espaço escolar, as instituições do Estado em instituições não laicas, né? Isso é que é um movimento ruim que surge, né? E que o ensino religioso ele aparece nesse contexto, no contexto de negação da laicidade do Estado. Eu acho que o problema é a diferença entre o que é transitivo e o que é intransitivo. São dois sistemas diferentes de significação. Digamos, quando um açougueiro fala da carne, ele fala transitivamente. Ele fala que ele sabe cortar, ele sabe dar o talho para vender, separar dos ossos. Isso é um discurso transitivo, é um discurso de trabalho, discurso de operação. Mas um poeta ou um compositor falando da carne, a carne, pode ser muito bonita o que ele vem a dizer, talvez mais bonito do que o açougueiro, mas o discurso dele é intransitivo, ele fala sobre a carne. Aqui em São Gonçalo a gente passou por uma feitância evangélica de 8 anos, que não contemplava, era uma fundamentalista, era uma pessoa evangélica declarada, que não
contemplava nem o projeto da Lei 10.639, que hoje é 11.645, que era o projeto A Cor da Cultura, que chegou nas escolas para ensinar a história da África, não era a história dos terreiros. A história dos terreiros estava inserida na história da África, que é a mãe do Brasil. A África é a mãe do Brasil, não é a cultura europeia. A África em si, os povos indígenas são as mães, os úteros, os ventres que geraram o Brasil. Ela recolheu todos esses livros e distribuiu Bíblias, Novo Testamento, na segunda-feira nas escolas. Então daí a gente já via que uma prefeita que deveria ser laica, deveria governar para todos, deveria zelar por todos os povos daquele espaço onde ela estava prefeitando, não o fez. Se você só tem aula de determinadas religiões, aquela criança que pertence a outra tradição religiosa e não tem a aulinha dela contemplada, a sua tradição contemplada, ela se sente vilipendiada. E aí ela não assiste essa aula, porque o pai e a mãe têm que autorizar. Não é oferecido uma outra aula, uma outra atividade pedagógica nesse período e essa criança fica com o famoso tempo vago. O tempo vago é ócio, a criança não tem o que fazer. E aí, naturalmente, você desconstrói um processo de construção pedagógica que deveria estar sendo estabelecida. Eu não sou contra o ensino sobre religião na escola. Eu acho que deveria haver um ensino sobre as religiões, por que não? Sobre a religião católica, sobre o pentecostalismo, sobre o espiritismo, sobre o candomblé, sobre o budismo. Portanto, eu não sou contra o ensino sobre religiões. Agora, esse ensino é intransitivo nessa distinção, é um sobre. Agora, falar a religião na escola, transitivamente, aí é doutrinação religiosa, é captação da consciência do estudante para a conversão. Aí a intolerância se instala, porque nessa transitividade, os outros são excluídos. Então, todo esse plano hegemônico, onde os evangélicos começaram a tomar conta dos espaços de governo, daí começou o racismo institucional. Eu sou o gestor da pasta, eu sou evangélico, isso não corrobora com a minha ideia, essa política pública não me contempla, ela não vai sair do papel. E foi em nome dessa luta contra o racismo institucional que um grupo de religiosos se uniu. Com liderança do deputado estadual Flávio Serafini, do PSOL, a campanha Liberte Nosso Sagrado quer tirar daqui, do Museu da Polícia Civil, um acervo centenário muito importante para a história do candomblé. Hoje, 130 anos depois da abolição da escravatura, a cultura negra continua sendo aprisionada. A gente tem um entendimento que hoje uma das principais formas de manifestação do racismo é o racismo religioso. E a gente tem ainda no nosso estado a reprodução do racismo religioso institucionalizado de diversas formas. Mas uma das mais importantes e mais simbólicas é que a gente ainda hoje tem, sob a posse da Polícia Civil, centenas de artefatos das religiões de matriz africana que foram apreendidas nas primeiras décadas do século XX, quando, após a abolição da escravidão, as religiões de matriz africana continuavam sendo proibidas. A campanha Liberte Nosso Sagrado, ela surge de uma demanda antiga, que é a retirada dos objetos sagrados afro-brasileiros que encontram-se no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é um acervo remanescente do período da repressão, que foi na República Velha e na Era Vargas, quando tanto a Umbanda como o Candomblé eram perseguidos pela polícia, porque existiam 3 artigos no Código Penal que criminalizavam essas religiões, né? Então aconteciam as batidas nas casas religiosas, os religiosos eram presos, os objetos eles iam para o departamento, né, da polícia. Na visão dessas lideranças que me procuraram, essas peças continuam apreendidas pelo Estado brasileiro, uma vez que elas continuam sob controle da polícia e continuam com uma gestão que impede que essas lideranças religiosas, que os herdeiros dessa cultura que foi apreendida num período onde o racismo no Brasil era institucionalizado, de que essas pessoas consigam partilhar desses objetos que são
majoritariamente objetos sagrados. Devolver as peças que nos foram retiradas através de uma invasão policial nos nossos terreiros é mostrar que o Estado brasileiro hoje respeita essa diversidade, que não é bem assim, mas é no mínimo uma atitude de reparação para que a gente possa efetivamente dar destino a essas peças. É como se fossem peças muçulmanas católicas, deveriam também igualmente ser devolvidas, e a gente quer a devolução delas para que elas passem pela ritualística necessária e voltem a nos pertencer, porque ela nos pertence, não pertence ao Estado brasileiro. Portanto, o silêncio hoje é a continuidade, a continuação dessa repressão armada. Minha prisão, meu coração aprisionado, a minha vida aprisionada, minha realidade aprisionada, o meu pensamento aprisionado, o meu sagrado massacrado aprisionado. Revoltante, triste, vontade de chorar sim de verdade, porque prenderam o que é de mais sagrado na minha vida, na minha história, que é justamente eu estar aqui hoje. Então o que resta de mim? Uma ilusão, uma prisão, uma história que eu não posso ver, que eu não posso tocar, que eu não posso sentir como meu. E se o que é meu está preso, se a minha vida está presa, o que será meu amanhã? No reino da feitiçaria, a polícia visita mais um candomblé e efetua prisões. Nestes últimos dias, a polícia tem andado em grande azáfama para dar combate às casas de feitiçaria, mais conhecidas pelo nome de candomblé. Uma caravana do 6º Distrito esteve, na madrugada de ontem, percorrendo várias ruas do distrito. Quando passava pela Rua do Ipiranga, a atenção das autoridades foi chamada para o prédio 44, Casa 25. Ali, informou um transeunte, era a casa de feitiçaria do seu capitão Guilherme Assunção. Uma rápida visita e estava a polícia convencida de que se tratava mesmo de um candomblé. Em uma sala dos fundos, lá estavam vários fiéis, todos contritos e em silêncio, ao ouvir as prédicas do capitão, que, de punhal em uma das mãos e na outra tendo um galo morto, fazia com que aquela gente toda o ouvisse com uma compenetração e respeito de admirar o visitante. A polícia deu fim à casa de explorações, convidando ao seu dono e as mais pessoas presentes para irem à delegacia, em cujo xadrez foram, sem mais preâmbulos, trancafiadas. E acabou-se a fama do capitão Guilherme. Passaram a ser expostos de maneira racista e pejorativa no Museu da Polícia. E já desde a década de 80, de 70, tiveram várias iniciativas que buscavam retirar desses objetos, mas nenhuma conseguiu conquistar o objetivo, que é tirar de lá, né, ou devolver as casas da onde eles foram roubados, como diz a mãe meninazinha de Oxum, ou então fazer um museu que possa ter as lideranças religiosas como parte da administração, porque esses objetos, antes de serem objetos artísticos ou tombados, eles são objetos sagrados e precisam dos seus cuidados, precisam comer, enfim, tem toda uma necessidade ali de tratamento espiritual para estes objetos. Primeiro, o governo reconhecendo que a apreensão dessas peças foi um ato de racismo, que a gente tem que superar isso. E segundo, qualquer objeto apreendido que seja fruto de um crime, quando esse crime deixa de existir, esse objeto tem que ser devolvido. Então, para além dessa questão que a gente acha que é fundamental, né, da nossa história, da reprodução do racismo, tem uma questão legal que não há justificativa para que essas peças permaneçam sob o controle da Polícia Civil. Mostrar que a Polícia Militar do Rio de Janeiro cometeu um equívoco ao tirar aquilo da gente. E hoje essas peças estão armazenadas no museu, que está praticamente destruído. Ele está parado, as peças estão fechadas, nem em exposição elas estão. E ainda assim a direção da Polícia Civil, pela primeira vez agora, fez um movimento nessa última reunião que tivemos há pouco tempo, de querer devolver para que a gente coloque no Museu Nacional, no Museu da República, para mostrar que em dado momento a intolerância religiosa foi tamanha que ela era normatizada através de lei. Nós sempre fazemos questão de ponderar que isso era um contexto social daquele momento,
um contexto no qual a sociedade demandava por essa ação policial, no qual o parlamento promoveu leis que passaram a impor essas sanções a essas práticas e também a impor à polícia o dever de intervir, interromper as atividades, apreender os bens. Naturalmente, os bens que eram utilizados nos rituais dessas religiões, então, de magia de matriz africana, eles eram apreendidos dentro de procedimentos. O negro, ele entra ele passa o primeiro reconhecimento do negro como ser no Brasil foi através da legislação penal. Foram as questões proibitivas, né? Tanto a questão do uso de substância entorpecente, como a questão das reuniões, a questão da religiosidade. Então, não é só o Código Penal de 1890, ele ratifica o que já existia. A legislação penal da República, do início da República, ela vem ratificar toda uma questão que tinha. Primeiro, né, de uma necessidade que tinha o europeu de desconhecer o negro africano como ser humano. Depois, a imposição do sistema econômico mundial de que houvesse o fim da escravidão por forças das necessidades de circulação de moedas, das necessidades econômicas, né? Então ele passa a reconhecer, mas efetivamente como um ser de menos importância, um ser desprezível, né? E o negro na sociedade brasileira é uma cidadania tradicionalmente invisível, portanto uma cidadania silenciosa e calada. Então, quando não se fala nessa matéria, se acrescenta um silêncio que já é secular, já é tradicional. Em um dado momento a polícia enxerga, já no momento posterior em que aqueles bens, aquelas religiões já passam a ser mais bem compreendidas pela sociedade, aceitas e não mais reprimidas por leis, a polícia enxerga que aquilo ali tem um valor histórico. Aqueles bens têm um valor, além do valor religioso para as pessoas que o praticavam, um valor histórico. Por quê? Porque nós temos neles uma evidência de degraus que foram galgados por nossa sociedade. Uma sociedade que, no começo do século passado, manifestava uma absoluta intolerância ante as religiões de matriz africana. E, lógico, isso se reflete na atividade policial, porque a polícia responde àquilo que a sociedade demanda e que o parlamento transforma em lei. Tá? E nós vemos um novo passo de uma sociedade depois que passa a aceitar. A sociedade que passa a admitir essas práticas e não mais criminalizá-las. Então, a primeira etapa, o primeiro degrau da descriminalização. Tá? E a polícia enxerga isso, sendo que posteriormente nós ainda galgamos um novo degrau, que é o quê? Da criminalização e do combate à intolerância religiosa. O Departamento de Ordem Política e Social funcionou no último andar do museu durante os 2 períodos ditatoriais que o país enfrentou. Por isso, o lugar é conhecido como símbolo da repressão na ditadura militar e considerado pelos religiosos um local nada adequado para guardar objetos sagrados. O que agrava ainda é aquele que reprimiu, aquele que hoje tem a posse sobre os objetos, né? Ou seja, hoje existe todo um debate, né, na museologia dos direitos humanos que reivindica que objetos que tenham sido obtidos, furtados, tomados em períodos de colonização, de escravidão, de guerra, sejam devolvidos aos seus reais detentores, né? Então você tem hoje um movimento do Egito de reivindicar objetos que estão no Museu do Louvre, no Museu Britânico, para voltar ao Cairo, a voltar para o Egito. E aqui no Brasil a gente tem um debate que ainda é novo, mas que está ocorrendo, que é dos objetos indígenas e objetos africanos que estão em museus retornem para, pelo menos se não for para retornar para o seu real uso, mas que retornem para o museu, onde que os detentores, né, sejam voz ativa na gestão desses objetos. Então, se nós observarmos essas 3 etapas que eu menciono, que começam na repressão, passam pela tolerância e depois vão à repressão à intolerância, nós temos uma evolução da polícia civil e uma evolução da sociedade, caminhando conjuntamente, porque uma é reflexo da outra.
E então nós enxergamos nesse material um grande potencial de exposição histórica que merece ser estudado, visto e compreendido no âmbito de institutos como museus. E nós temos o nosso museu. O nosso museu conta a nossa história, que é uma história que é parte da sociedade. Por isso, a nossa vontade, a nossa ambição de expormos esse material acompanhado de uma evolução histórica, social e da própria Polícia Civil. Porque mesmo quando o museu estava aberto, ele expunha os objetos sem nomes ou com nomes errados daqueles objetos, porque são pessoas que não são candoblecistas nem umbandistas. E além do mais, eles eram expostos ao lado de bandeiras nazistas, de armas utilizadas em crime, de apreensões de drogas, ou seja, o próprio formato do museu ele não condiz com os objetos. De fato, o sagrado está lá. Bom, por que está lá? Aí é que tem que investigar por que a Polícia Civil não abre mão. É porque está tombado? Quais são as desculpas dadas? Quais são as informações dadas? Devolver significa devolver a quem? Primeiro de tudo, tem que saber para quem devolver. Porque as pessoas que praticaram os rituais e que estavam participando das atividades naquele momento, essas pessoas não estão mais aqui, entre nós. Aos descendentes deles, que por vezes nem mais professam a mesma religião. Então, primeiro, quem seriam os legitimados a receberem uma devolução? Lembrando que, em termos legais, quando houve a apreensão, houve um perdimento em favor do Estado e a polícia passa a deter uma cautela legítima. A lei daquela época assim determinava. Tá? Mas, voltando à questão, a verdade é a seguinte. Nós temos vários grupos que pleiteiam esse acervo, com diferentes desejos para destinação. O racismo religioso talvez tenha menos base diretamente na legislação e tenha mais base, né, cultural na sociedade, né, da predominância de determinadas visões. Mas a gente tem, por exemplo, na política de drogas, a gente tem indefinições que acabam abrindo margem para a manifestação do racismo. Por exemplo, a gente tem uma certa liberdade de arbítrio dos juízes e dos delegados para definir que quantidade de drogas que é enquadrada como droga para consumo ou que é droga para tráfico. Isso faz com que, às vezes, uma mesma quantidade de droga que para um rapaz negro é usada para justificar uma prisão por tráfico, um rapaz branco de classe média ou rico, isso seja usado para enquadrar uma posse para consumo. Então, na medida que a própria sociedade se organiza e vai para dentro da instituição fazer a resistência, isso é muito pedagógico, é muito educativo e fortalece muito essa demanda. Eu acho que mesmo essa tendência europeia, essa questão dos europeus trazerem para dentro das senzalas os bordados, os brocados, as anáguas, como é que se diz, a cultura deles, onde o candomblé afro-brasileiro traz muito disso. Ele é educado pelo europeu, mas não deixou de ter a liberdade negra, africana. A intolerância religiosa no Brasil, ela tem toda a sua estrutura dentro do pensamento eurocristão. O Brasil é um país com mentirosos 518 anos de existência, né? Desde a invasão portuguesa aqui, nós contamos 518 anos. Só que, segundo os laudos arqueológicos, o crânio mais antigo da humanidade tem aproximadamente 140 mil anos. Ele está na África Ocidental, o que hoje a gente chama de Nigéria. Significa o seguinte: se esse crânio mais antigo ele está na África Ocidental e hoje é a Nigéria, ali nós estamos falando de povos iorubás. Então, significa arqueologicamente que Orixá é a tradição religiosa mais antiga da história da humanidade. A humanidade sempre buscou construir formas de compreender, de explicar o mundo, de lidar com o inexplicável. E as religiões são o reflexo disso, dessa busca da humanidade por encontrar respostas. E a gente não respeitar, não entender como necessárias, né, na própria vida humana essa busca, é a gente de alguma forma negar um aspecto, né, da nossa própria existência, da nossa própria capacidade de convívio coletivo. Enquanto
existir na sociedade tendências de demonização, né? Seja ao muçulmano, seja ao católico, seja ao evangélico, seja às religiões de matrizes africanas, a coisa não vai andar. E tem um provérbio do terreiro, Axé Pofongá, na Bahia, que diz assim: só aprende quem respeita. Qualquer coisa. Se só aprende, se respeita. Quando você começar a desrespeitar o professor, pode ser o pior professor, tem um problema aí. Você pode contestar, não desrespeitar. O candomblé precisa ser respeitado porque ele não é uma só palavra, ele não é a palavra candomblé. Ele é muito mais do que isso. Ele é criar laços, criar elos, criar correntes em família, criar formadores de pessoas do bem. Eu tenho razões infinitas para dizer para você porque precisa ser respeitado. Tem meus filhos que precisam ser respeitados hoje, os meus netos que precisam ser respeitados hoje e amanhã, e os meus bisnetos que precisam ser respeitados hoje, amanhã e todo sempre. E são eles que eu tenho certeza que vai mostrar esse respeito que o candomblé tem. Ele não precisa ser respeitado. O candomblé é o respeito. O candomblé é minha herdeira, minha neta, minha família. É minha Ked com 10 anos, minha neta, minha família. O candomblé é o futuro. Senhor das matas e da vida silvestre, nesse momento, Pai, eu sou sua flecha. Eu sou a força do seu arco, eu sou tudo o que é a agilidade, a sabedoria. Faça de mim, soberano caçador, uma pessoa de sucesso e que haja fartura em minha casa. Dê a mim sabedoria para agir, paz para construir meus ideais, força para seguir sempre. Oxóssi, rei das matas, da lua, do céu azul, que seja eu leve como o pássaro que voa, livre como o cavalo que corre, forte como o carvalho na mata, reto como a sua flecha, e que eu vença sempre, meu pai, e seja feliz. Okearodé, meu pai Oxóssi, Calofé Olorum. Oxum lhe dê boa sorte e lhe abençoe, e lhe faça muito feliz. Deus abençoe.